obesidade é definida pela OMS como acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que pode prejudicar a saúde. No Brasil, segundo dados de 2019 da PNS do IBGE, aproximadamente 96 milhões de pessoas, ou 60,3% da população adulta do país, estavam acima do peso, pois elas apresentaram um IMC acima do esperado. Antes de nos aprofundarmos no assunto da obesidade, é fundamental falarmos um pouco sobre o principal tecido relacionado a ela. O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo, no qual há predominância de células adiposas. Essas células podem ser encontradas isoladas ou em pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo, porém, a maioria delas forma grandes agregados, constituindo o tecido adiposo distribuído pelo nosso corpo. Fundamentalmente, existem dois tipos de tecido adiposos, o tecido adiposo branco ou o tecido adiposo marrom, também chamados de unilocular ou multilocular. Histologicamente, a diferenciação desses tecidos é simples. Em microscopia de luz, o tecido adiposo branco possui células grandes e esféricas. O plasma é pouco evidente e ele apresenta uma coloração esbranquiçada. Já o tecido adiposo marrom possui citoplasma evidente e múltiplas gotículas de lipídio em suas células. Essas células são menores que a do tecido adiposo branco e apresentam um formato poligonal. O tecido adiposo marrom é amplamente estudado, pois apresenta características peculiares quando comparado ao tecido adiposo branco. Dentre elas podemos citar que o tecido adiposo marrom é encontrado apenas em partes específicas do corpo humano, diferentemente do tecido adiposo branco, que é abundante por todo o corpo humano. No feto humano e no recém-nascido, esse tecido possui localização bem determinada. Como ele não cresce, a sua quantidade no adulto é extremamente reduzida. Mas o fato mais interessante em relação ao tecido adiposo marrom é sua capacidade de termogênese. Em humanos, a função desse tecido está restrita apenas aos primeiros meses de vida pós-natal. Durante esse tempo, o tecido adiposo multilocular produz calor, protegendo o recém-nascido contra o frio. O tecido branco, amarelo ou unilocular possui células que, quando completamente desenvolvidas, possuem apenas uma única gotícula de lipídio em seu citoplasma, sendo as principais funções desse tecido a reserva energética, proteção contra choques mecânicos. Ele está sob a pele, modelando o corpo, forma coxins de gordura, faz o papel de isolante térmico, ele também preenche espaço entre órgãos e tecidos e o sustenta na posição correta. Além disso, ele secreta hormônios como a leptina, que tem como função principal a indução de saciedade em nosso corpo. Em pessoas de peso normal, o tecido adiposo representa de 20 a 25% do peso corporal na mulher e de 15 a 20% no homem. A causa fundamental da obesidade é o desequilíbrio entre as calorias consumidas e as calorias gastas pelo nosso corpo. Quando consumimos mais do que precisamos, essas calorias são armazenadas em forma de gordura no nosso corpo. Nosso balanço energético pode ser influenciado por diferentes fatores, como alimentação, prática ou não de exercícios físicos, genética, ambiente, fatores socioeconômicos e saúde mental. Todos esses fatores tornam a obesidade uma doença complexa. Em pessoas acima do peso ou em situação de obesidade, a perda de peso faz com que o sistema fisiológico do corpo se altere, fazendo com que nosso organismo aumente a sensação de fome e diminua a taxa metabólica. O estômago acaba liberando mais do hormônio grelina, que serve para aumentar a fome e a vontade de comer. Essas alterações fazem com que o cérebro não induza a sensação de saciedade em nosso corpo. É devido a essas alterações que pessoas obesas que perderam peso são propícias a engordar novamente. A obesidade ainda pode acarretar em diversas outras complicações, como diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão e dislipidemia, entre outras. Com o tratamento correto, a perda de peso pode ser sustentada por longos períodos de tempo. Como vimos, a luta contra a obesidade não se trata apenas de práticas de exercício e uma alimentação saudável. Assim, pessoas que desejam vencer essa doença precisam de ajuda especializada, uma vez que múltiplos fatores podem ter influenciado para que essa pessoa fique acima do peso, sendo que cada caso precisa ser analisado individualmente por um profissional da área de saúde. Procure um médico. Este vídeo faz parte do projeto de extensão de histologia de um grupo de alunos da Universidade Federal de São Paulo, sob orientação da professora Cristiane. Se você assistiu até aqui, é fundamental que você responda o Forms, cujo link está na tela. Sua participação é fundamental para a conclusão desse projeto e para a melhoria de futuros novos projetos. Muito obrigado.